Alô, você que sintoniza a programação da nossa Vale TV, está no ar mais uma edição da nossa Estação Hamburgo, nesta terça-feira feriado, 15 de novembro. A gente está aqui novamente, te fazendo companhia como segunda a sexta, entre 8 e 9, através do canal 14 da NET Novo Hamburgo, Campo Bom, Estância Velha e Sapiranga, canal 6 da NET São Leopoldo e, claro, em todas as nossas plataformas digitais. Ainda recuperando um pouquinho da voz que eu deixei lá em Presidente Lucena nesse final de semana, com muito orgulho apresentando mais uma edição da nossa tradicional Schmierfest. Inclusive, na bancada aqui está a nossa secretária de Educação, Cultura e Desporto, a Marli, acompanhada da sua coordenadora pedagógica, Marisa. A Marlese, que teve com uma equipe da PAI, né, alunos da PAI lá foram assistir a Banda Rosas, meu grande irmão Nando Rosa, que está com um belo projeto aí, destinando, né, os direitos autorais para a Federação das APAES durante 6 meses. Né? Tudo que for arrecadado em direitos autorais, com uma canção que vem destacando a nível de Brasil da Banda Rosas, vai ser destinado para a Federação das APAES. Lá na Central Técnica, o Vitor dando todas as condições para que a gente possa chegar com qualidade até você. E, claro, agradecendo aos nossos patrocinadores. Eles que também estavam lá junto conosco na Schmierfest, grande André, a Energias da Natureza, que está conosco aqui, está sempre desenvolvendo e instalando projetos de placas fotovoltaicas em residências, comércios e indústrias, oferecendo equipamentos de qualidade, certificados com longa vida útil e gerando um alto índice de satisfação, além de muita economia na sua conta de luz. Faça contato com o André Reque pelo 519-9656-5083. Mercator Feiras e Eventos, próxima segunda-feira estaremos lá em Gramado, hein? 21, 22 e 23 de novembro, no Serra Parque em Gramado, acontece a 0 grau. Tudo novo de novo na 0 grau, feira de calçados e acessórios e cobertura total da nossa Vale TV, pois sabemos da importância desse setor coureiro calçadista para a economia da nossa região. Por isso que estaremos lá dando total cobertura a 0 grau, que acontece de 21 a 23 de novembro. JG Serviços, segurança, monitoramento, zeladoria, limpeza e jardinagem. Condomínios, empresas e residências protegem o seu patrimônio com a equipe da JG, limpam o seu patrimônio com a equipe da JG, uma empresa especializada nessas duas áreas, atuando em toda a nossa região. Universidade La Salle, inscrições abertas para o vestibular 2022, um mundo de possibilidades para quem faz. Então não perca mais tempo, faça a sua inscrição. Nós temos semipresencial e EAD, tanto em Novo Hamburgo quanto em Estância Velha. E conosco também a Sebratel, global como a internet, gaúcha como você. Sebratel é velocidade na sua internet, para você poder nos assistir através das nossas redes sociais. Por gentileza, Vitor, vamos apresentar a nossa bancada de hoje, está aí para você conferir a nossa bancada nesta noite de terça-feira e uma pauta de extrema importância, porque acreditamos muito, né? E por isso que a gente juntos montou. Eu digo juntos porque a Marliese me ajudou a montar essa bancada aqui, a Marliese Godofrit, que até vou fazer uma aulinha com ela depois, uma consulta depois, né? Como recuperar a voz assim tão rápido, depois de 4 dias falando direto e não é só falando, né? Em alguns momentos gritando, e aí por isso que o resultado é esse, né? Ela tem mais propriedade para falar sobre isso. É que a gente acaba se empolgando. No show que a Marliese estava lá com a turma da PAI, quando eu fui apresentar a Banda Rosas lá, como eram os últimos dois, né? Depois da Rosa só tinha mais o Brilhação, então eu digo, bom, eu tô com voz ainda, vamos até o final, vamos acabar a voz com a festa, né? E foi isso que aconteceu. Marliese Godofrit, nossa diretora da PAI de Ivoti, ela que também é a nossa vice-presidente, né, do Conselho das Pessoas com Deficiência, lá da cidade de Ivoti, fonoaudióloga, e nos ajudou a montar essa bancada que, pois, é uma tecla que a gente bate muito, né, Marliese, sobre a questão das diferenças, eu sempre digo aqui, né, que dificuldades todos nós temos, né? Na verdade, umas são mais acentuadas que a outra.
Seja muito bem-vinda mais uma vez aqui à bancada, tu que já tem cadeira cativa aqui, né? Faz parte do programa. Então, uma alegria muito grande estar aqui novamente, hoje acompanhada então da Bianca, da Marli, da Marisa, que a gente vem construindo esses laços ao longo do percurso, né, do nosso caminhar, e é tão legal, um pouquinho antes de a gente iniciar, estava conversando aqui com a Bianca, o quanto essas redes vão se formando, né, porque a Bianca, doutoranda da Universidade Fevale de Processos, e eu, mestranda do Diversidade Cultural, nós tivemos uma disciplina, uma aula juntas, e depois, né, conversando com outras colegas, daí, enfim, a gente vai se encontrando, e por isso que é tão belo. E quando tu diz dessa temática, né, falar sobre inclusão, falar sobre acessibilidade, a gente sempre pensa e bate tanto na questão da acessibilidade atitudinal, como sendo realmente a nossa principal porta de entrada para começar a falar sobre inclusão. Então, semana passada, tive o privilégio de estar aqui com a Cíntia também. Sim. Então, poder estar trazendo essa temática, não só como um assunto em si, mas algo que está dentro da gente, que transforma primeiramente a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de olhar sobre nós mesmos e sobre todos os sujeitos. Então, é uma alegria muito grande poder estar aqui novamente, conversando sobre diversidade, inclusão e tantos outros assuntos que com certeza vão surgindo no nosso bate-papo, né? Com certeza, né? E passa muito rápido essa uma hora. Quando eu falo que é uma hora, as pessoas até, né? Tá, mas a gente vai ter assunto para uma hora, né? Mas na verdade passa tão rápido que a gente nem percebe. Ela é a nossa secretária de Educação, Cultura e Desporto da cidade de Presidente Lucena. Estávamos vivendo juntos a emoção, né, de mais uma Schmier Fest. Estou falando de Marli Elaine Schmidt. Seja muito bem-vinda aqui ao nosso Estação Hamburgo. Recentemente tu esteve nos estúdios para divulgar com as soberanas, né, a nossa festa. Exato, na semana passada. Programa Sem Noção. Boa tarde, Cláudio. Agradecemos o convite de coração, a Cláudia, a ti e a Marliese, né, por estarmos aqui hoje. E como o Cláudio já colocou, é uma temática, né, que precisa ser discutida. Nós temos muito a evoluir ainda, né, na questão da diversidade. Nós somos diferentes, né? E eu acho que chega de falar assim, é novo, não, porque há 10 anos a gente já fala que é novo, né? Eu acho que é inclusão de uma vez por todos. E a gente está fazendo um trabalho muito bom, né, em parceria com a Marliese, que ela pode falar depois do prêmio da Unicef, né, que eles receberam. E gratidão, Marliese, por você colocar o presidente Lucena para fazer parte, né, dessa formação. Então, nós temos durante todo este ano já com formação com os nossos professores, né, formações virtuais, formações presenciais, em loco, né, onde são discutidos problemas específicos, né, de alguns dos nossos alunos, de que forma a gente pode ajudar melhor, auxiliar melhor essas nossas crianças, né, e a gente está tendo um resultado muito positivo. E não é uma formação de um ano, né, isso vai ter que ter uma sequência, isso não tem como parar, isso vai ter que continuar. E durante a festa, como o Cláudio colocou, né, nós também estou quase sem voz, né, de tanto que a gente fez festa e a questão de organizar. Hoje de manhã também estávamos trabalhando para organizar, para guardar todo o material. Então é muita coisa, muita festa bonita, né, mas tem todo um trabalho por trás que quem só vai lá para assistir não faz ideia do que acontece nos bastidores, né? O antes, o durante e o depois. Exato. E ontem fiquei muito emocionada, né, nas apresentações culturais, às 13 horas, no balé. Uma menina nossa, síndrome de Down, ela dançou divinamente, lindo. Fiquei muito emocionada, né? Então teve 2 apresentações onde tivemos no conjunto, então, crianças de inclusão, né? São crianças, não importa se é de inclusão ou não, elas têm que ser incluídas em todas as atividades, né? Claro que como é do contraturno, então a gente deixa por opção, né? O balé é para meninos e meninas, o futsal é para meninos e meninas, né? Em todos, então, podem participar das nossas atividades, né? E também muito feliz quando eu soube que a PAI viria, então, para participar do show do Nando, né? Uhum. E agradecer ao Nando também por essa iniciativa, né? Estão de parabéns, né? Por mais iniciativas assim.
Deixamos um espaço reservado bem em frente ao palco, né, para as crianças terem acesso, né, aos cantores, aos músicos, né, a gente viu a felicidade deles, né, Sim. então era muita emoção, né, tinha que segurar as lágrimas, né, para a gente não começar a chorar de ver a emoção, né, e de poder fazer algo tão simples, tão pouquinho, né, e como faz toda a diferença na vida dessas crianças. Então, foi um prazer receber eles ontem lá e por mais momentos assim. Muito bem. Ao seu lado, lá na secretaria, ela é a nossa coordenadora pedagógica, né? Também esteve durante toda a festa lá, né? Estou falando da Marisa Roller Tietze, é isso? Falei certo? Falou. Bem certinho. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Também quero, assim, saudar minhas colegas aqui, vou dizer minhas colegas, Sim, né? Porque, sim. de fato, já fomos colegas, né? Marliese e Marli, agora, então, à frente da secretaria e eu como coordenadora pedagógica. Dizer que, para mim, é um grande orgulho, assim, poder continuar nesse trabalho, assim, que eu já venho há tantos anos desempenhando e acreditando e sonhando, né? E pensando possibilidades para todos, né? E quando a gente fala em coordenação pedagógica, eu sempre digo assim, não é simplesmente ali olhar se o planejamento do professor está adequado, mas sim poder estar junto, ao lado, dentro da sala, ver como funciona, se está dando certo ou não, se essa aprendizagem ou esse projeto que está sendo desenvolvido de fato contempla a aprendizagem de todos, Sim. os jeitos de cada um de aprender. E eu acho que isso hoje em dia faz toda a diferença, né? A gente não pode mais falar em laudos, em não laudos, em crianças com laudo, crianças sem laudo. Não é isso que vai definir, né? Ele é um sujeito como todos os outros sujeitos, né? E de direitos. Sim. Acho que isso é o mais importante. E às vezes quando a gente procura de fato os profissionais, e aí dentro da rede, né, a gente tem um espaço privilegiado, eu digo, por talvez ser um município pequeno, e agradeço sempre pela oportunidade que eu tive de poder também vivenciar essa questão de trabalhar num município um pouco maior, porque eu vim de Ivoti. Sim. Né? Então, toda a minha trajetória profissional foi em Ivoti, mas, de fato, agora podendo vivenciar isso em Presidente Lucena e ver essa questão da intersetorialidade funcionando, né? O professor, na prática, porque o professor não está sozinho em sala, né? Eu acho que isso é importante, assim, quando a gente fala com as famílias também, isso é, de fato, incluir. A família também não deve ter esse sentimento e não precisa ter mais este sentimento, digamos, nos dias atuais, né? Então, assim, quando a gente busca muito por um laudo, e aí os professores às vezes também nos questionam, os gestores, né, secretária? Por que a gente precisa de um laudo? Não é simplesmente o laudo, mas é por uma garantia de direitos para esse sujeito. Exatamente. Que vai chegar lá no ensino médio, vai chegar lá na empresa, vai chegar lá na faculdade, e por essas vias ele vai ter acesso. Então, é pela garantia de direitos, assim, eu acho que essa é a inclusão que a gente busca, assim, né? Fora que todos sejam felizes. Eu acho que isso também é uma palavra que a gente vem usando muito, assim, né? E isso que a secretária Marli trouxe há pouco, assim. Eu vi as mães com as duas mãos, assim, ontem, limpando as lágrimas, e aí eu também, né? Tava assim, né? Porque, de fato, foi muito emocionante, assim, e elas estão junto com a gente, né? Ali na escola. Então, tu não percebe, as crianças não têm esse rótulo, as crianças não têm essa questão, né? São crianças, exatamente como a secretária falou. E o que a gente quer? O que a gente busca na escola? Que elas sejam felizes nas aprendizagens dela. Sejam essas aprendizagens quais forem. E se sentem colocadas naquele lugar. E se sintam colocadas nesse lugar. Acho que é o mais né? importante. Eu acho que, de fato, isso, assim, que elas se sintam pertencentes a esse grupo, que elas sejam ouvidas, que elas se sintam acolhidas, né? Então, nesse meio tempo, e aí a gente tem que, aí eu acho que entra muito a nossa função. A gente tem que estar ali próximo para também estar acolhendo, né? Porque a gente sabe que muitas vezes não é fácil, o professor não sabe, a gente muitas vezes não sabe, a família não sabe. Então, assim, eu acho que talvez a secretária até talvez pudesse complementar um pouco do que Presidente Lucena vem fazendo, assim, ao longo deste ano, inclusive, assim. A gente iniciou o ano com a temática do ressignificar o aprender e o ensinar, né? Já começamos aí, assim, né?
A primeira palestra do ano para os professores foi de cultura inclusiva, né, com a Pamela. Depois a gente fez toda a Feira do Livro e, além disso, fomos indo, né? Sim, sim. Bom, eu preciso apresentar ela, que acho que passou. Bom, também tudo falei. que ela ouviu até agora, ela já passou por alguma situação ou igual ou próxima, né? O que seria? Da complementação. Ah, sim, sim. Quem tu queria complementar? Só para me apresentar a nossa outra convidada aqui. Uma conversa, depois eu apresento. Depois Eu estou falando da doutorando, mestra em processos e manifestações culturais. Ela é graduada em letras, tem uma deficiência visual e acho que tu, ouvindo, né, em muitas situações te colocou, né? Bianca Reis de Moraes, seja muito bem-vinda aqui ao nosso programa. Muito obrigada, Cláudio. Boa tarde a todos. Gurias também, é um prazer estar aqui com todos vocês. Para quem não está me vendo, eu tô com um vestido preto. Os meus cabelos estão castanhos, longos, soltos. Os meus olhos também são castanhos. Eu estou usando um óculos de grau com armação preta. E tô com um sorriso bem largo no rosto e com batom vermelho, porque eu tô muito feliz de estar aqui mesmo, Cláudia. Assim, agradeço o convite por ser uma pessoa com deficiência visual, estando nesse espaço de voz e de visibilidade, né? Sim, sim. Nesse início, as gurias comentaram desse espaço de pertença. E para nós, esse lugar de visibilidade, de voz, muitas vezes não é ocupado, né? Então, me sinto muito feliz de estar aqui e é isso. Espero que a gente possa ter um bate-papo muito frutífero hoje, né? Conversando com todas vocês e discutindo e trazendo as minhas experiências, né? Sim. Dividindo com vocês, partilhando o que eu digo que é a minha forma diferente de ver e de perceber o mundo. Então, muito Exatamente. obrigada. Assim como tu fez a tua autodescrição para as pessoas, né? Eu consegui mais ou menos fazer quando eu te coloquei Vai aqui na lá. bancada. Sim, foi super bem. Isso aí. Todo o caminho. É isso aí. É que eu tentei fazer uma autodescrição para a Bianca do ambiente aqui, né? Ó, tu está sentada assim, tem uma bancada assim, a tantos metros as câmeras, enfim, para ela, né, se ambientar. Ela que está acompanhada da mamãe Sônia, né? Aí que eu descobri a tua beleza, de onde veio. Quando eu vi a tua foto assim, a gente se conheceu pessoalmente hoje, né? E conhecendo a mamãe, eu entendi de onde vem a beleza, né? Sim, até tu cita essa parte da minha mãe, né? E as gurias fazem parte muito da educação, da importância também, que eu acho que é algo que a gente vai poder discutir hoje Sim. aqui, da família, dessa rede Exato, de apoio, da participação da família, escola, da educação. Então, é todo um processo para que eu esteja aqui hoje me reconhecendo e me dizendo como uma pessoa com deficiência visual, como uma pessoa com deficiência, enfim. É todo um processo de auto-reconhecimento, assim, que a gente passa, né? Sim, muito Então, bem. Tu queria complementar, Maria, o que a Marisa vinha... Complementar o que a Bianca agora falou. Ah, é? Então tu tem dois complementos aí. Meu Deus, a gente tem muito a melhorar ainda, né? Eu também esqueci de me apresentar, né? Só dei a mão para ela, daí eu dei um prazer em conhecê-la, né, Bianca? Mas a gente não se descreveu como nós somos, então, né? Eu rio muito, tá? Muito, 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 sempre sorrindo. Tô com um batom vermelho. Meu cabelo meu batom é cacheado, meu cabelo é cacheado e uma blusa rosa, né? Porque eu acho que eu gosto do rosa porque ela transmite amor, né? Por isso que eu pensei nessa blusa, usar essa blusa hoje, porque é um momento de muito amor. Muito bem, viu? Tá dando certo. A Marisa comentou da tua... Talvez depois que a Marliese fala, talvez um pouco mais se apresenta primeiro, depois eu complemento, pode ser? Sim. Okay. Marliese, eu acho que é de extrema importância, né? Tudo que a gente está colocando aqui, né? E eu digo sempre, todas as noites, o grande sentido do programa é esse, né? De trazer a informação, a orientação para as pessoas, usar esse espaço que nós temos num veículo de comunicação que 5 cidades sintonizam, além das redes sociais que vai mundo afora, né? Ter esse espaço é de extrema importância, né? Com certeza. E poder pensar e trazer, né? Quando a Bianca fala um pouco da história, eu acho que o que nos move e nos traz até aqui é também
né? Hoje, a Marliese, de 46 anos, é fruto de escolhas e de situações que eu pude vivenciar ao longo do meu percurso de vida. E trazendo desde a minha infância, por exemplo, eu morava perto do Instituto Santa Luzia, que era, né, uma escola para crianças e adolescentes cegos. Então, ali já me despertava a vontade de estar. Sim. Né, era bem próximo, tinha uma comunidade da igreja junto, então a gente circulava muito por aqueles espaços. Então, porque muitas vezes a gente olha uma pessoa com deficiência e os pais, por outro lado, ficam, a criança na sua curiosidade natural, de querer saber o que acontece, o que aconteceu, por que, né, enxerga, não enxerga, e às vezes tu não é permitido fazer esse tipo de perguntas, né? E eu me fui, porque era tão natural nós circularmos entre aqueles espaços. Sim. E isso foi fazendo com que cada vez mais eu fosse buscando entender e buscando realmente estudar mais sobre, né? Tanto que depois o curso da faculdade foi escolher um curso que trabalhasse com pessoas, e hoje eu digo, eu sou gente que gosta de gente. Não me imagino fazendo ou estando numa profissão que não fosse em contato com outras pessoas. Sim. Mas o quanto à comunicação, daí pela questão da fonoaudiologia, me aproximou mais ainda. Porque quando eu atendo uma criança que está com dificuldade de fala, é poder entender o que aquilo que aparece como sintoma pode ter como causa. Que às vezes é aquela, a gente brinca, né, as entrelinhas que nem sempre são vistas, mas assim, desde uma questão de estímulo, uma questão de como inserir essa criança nessa comunicação. Então, isso eu também trouxe para a PAI. Né? Eu e a Marisa, a gente tem um percurso aí de mais de 20 anos trabalhando juntas, né? Eu comecei em Ivoti em 2000 e a Marisa já estava também nesse percurso, nessa caminhada, trabalhando sobre a questão da educação, mas sempre com um olhar muito atento e muito dedicado à questão também da inclusão, mesmo antes das leis, porque se nós pensarmos, a lei brasileira de inclusão é de 2015, né? Então é uma lei jovem também. E a Marli também, nesse percurso, né, Marli, tivemos experiência de poder trabalhar num projeto que também tinha em Ivoti. Então, por isso que eu falo dos encontros, né, que são essas somas de olhares e o que vai nos motivando e podendo pensar até mesmo assim, a palavra motivação, é que motivos eu tenho para minha ação. E que esses motivos, eles são através dessas parcerias, desses encontros. E em 2020, então, nós já sonhávamos há mais tempo um projeto que pudesse conversar e dialogar mais com as redes, onde a PAI de Ivoti está inserida, que é a rede de Ivoti mesmo, Presidente Lucena e São José, que são os municípios dos quais nós já tínhamos atendidos na nossa PAI. Mas nós pensávamos como além, né, vindo também uma questão toda de pandemia, porque o projeto, ele foi um projeto apresentado para a Unesco através do edital do Criança Esperança, que foi inscrito no final de 2020 para execução em 22. Então já tinha essa lacuna de tempo também, porque a gente sabia todo o processo assim de seleção do projeto. E o que esse projeto previu assim? Era dialogar mesmo, estar próximos das redes, pensando tanto a parte de formação, que seria conceitos sobre educação inclusiva, né, assim, justamente a educação especial na perspectiva da educação inclusiva, não só aquilo que os documentos legais trazem, mas como fazer isso de uma forma humanizada. Então, a PAI foi a mola, digamos, para que a gente pudesse chegar também por esse viés, porque nós já tínhamos uma parceria muito bonita com cada um dos municípios, mas muito no viés dos atendimentos, porque daí as crianças e adolescentes vinham para a nossa instituição para fazer fono, físio, ou então o próprio apoio pedagógico, algumas oficinas como teatro, dança, marcenaria, informática, mas a gente pensava, principalmente naquele momento, com essa questão que ninguém tinha respostas, que foi a questão da pandemia, e como seria o reflexo disso na educação para essas crianças. Então surgiu, né, esse projeto no eixo de formação e assessoria, onde formação seriam esses conceitos. Então, sobre processos, como que a criança aprende, a questão da cognição mesmo, os aspectos, né, dessa constituição dessa aprendizagem. Também, e daí nós dividimos em 5 módulos. Então, o primeiro módulo foi esse, sobre a questão da aprendizagem. O segundo módulo
foi sobre o acolhimento não só na educação, mas pensando os pilares dessa intersetorialidade, quando a Marisa fala, né? Porque essa criança, essa família, ela transita, principalmente nos municípios menores, em várias políticas, seja a política da saúde, da inclusão, da assistência social, que são também os pilares da APAE. Então, falamos sobre, no segundo módulo, sobre a questão do acolhimento, no terceiro, sobre a participação da família, que é isso que a Bianca traz, né? Eu acho que é muito rico poder também, né, a gente pensar dentro das realidades de cada escola, porque é isso, é não só de uma rede, mas também de cada escola, aquilo que é da especificidade de cada lugar, né? E por isso sempre um processo muito dialogado, porque embora tinha as diretrizes gerais do projeto, a gente realmente precisaria ir adequando e correspondendo tanto assim às demandas que tinha da ideia da formação, mas principalmente para quem estaria junto, para que acontecesse esse diálogo. O terceiro módulo, então, era o de a participação da família. O quarto módulo era a questão de vulnerabilidade e resiliência, onde nós contamos também com a parceria do Teacoli, aqui de Novo Hamburgo. E o quinto módulo, que ainda estamos em processo, né, em Presidente Lucena, é sobre a inserção da pessoa com deficiência no mundo do trabalho, não só no mercado de trabalho, mas podendo pensar um pouco mais esse conceito de mundo do trabalho. E nisso a gente traz como experiência o projeto que nós temos, né? Ele era projeto, agora ele já é um grupo formado, que é o Grupo Sustentar, que é um grupo de produção de mudas que nós temos dentro da APAE, que ele é coordenado pela bióloga Vanessa. E justamente surgiu da ideia, porque nós tínhamos vários participantes que eles eram de famílias de agricultores e que muitas vezes eles não auxiliavam. E por que não? Sendo que também era trabalhado a questão da agricultura familiar, né, onde a gente tem ali na região algo bem presente. Então, como forma também de trazer esse potencial de todos poderem colaborar, né, inclusive financeiramente. Então, esses eram os eixos maiores do nosso projeto em termos de formação. E a assessoria seriam encontros mensais sem um tema pré-definido, porque a ideia era que os profissionais que participassem, os educadores, pudessem trazer experiências. Ah, na minha turma está acontecendo tal e tal situação. Vamos pensar juntos, né, aquela questão de vamos ajudar a olhar. Então foi muito nessa perspectiva. As assessorias, elas não tinham um formato fechado, né? Que nem eu digo, não que os módulos de formação fossem fechados, não pudesse ter essa flexibilidade, mas eles tinham os temas já pensados. A assessoria não, era justamente a gente poder pensar dentro daquelas demandas, que autores a gente poderia se embasar, questões de práticas pedagógicas, educacionais, intersetoriais, porque também a gente traria esse olhar da perspectiva da saúde e da educação. Então, era muito pensando mesmo isso, que lacunas que a pandemia poderia deixar para crianças com ou sem deficiência, porque algumas crianças não têm laudo, isso que a Marisa traz, né, da questão do diagnóstico, mas que as dificuldades de aprendizagem se acentuaram. E às vezes até ficava a pergunta, será que essa criança teria essa dificuldade se não fosse a pandemia? Não sabemos e não temos essa resposta, mas estamos ali para estender a mão e poder pensar junto e construir quais formas dessa aprendizagem realmente se consolidar. Então, assim, o nosso muito obrigada, né, desde as primeiras conversas, assim, com a Marli, com a Marisa, porque é isso, né, esse trabalho só poderia dar certo se a gente contasse com essa parceria. Sim. Porque não adiantaria a gente querer se a gente também não tivesse essa abertura e essa possibilidade. E, por outro lado, essa construção coletiva, que a gente levou esses nortes, essas diretrizes maiores, e a gente foi a cada encontro construindo. E algumas coisas, às vezes, davam, assim, até problemas com a internet, quando eram os encontros virtuais, às vezes alguns desencontros, e o grupo todo foi pegando junto e a gente foi fazendo dar certo, né? Então, assim, a gratidão também a Marli, a Marisa, que nos possibilitaram, que para nós também foi um desafio. Sim. Uma coisa é a gente estar ali no dia a dia no atendimento, então no momento que tu abre, né, aquela coisa que tu fala, tu sai das portas, tu abre a tua porta e tu tá ali junto, né, para dar certo ou não, e a gente ia ajustando, e felizmente, como a Marli disse, né, é uma experiência que está sendo muito legal e que a gente também pretende dar esse segmento, né, nessa ideia de construção em conjunto mesmo. Muito bem. Deve ser gratificante, né, Marli? Nossa, muito. Tu vê o resultado hoje, né? Sim, a gente já colhendo os bons frutos, né? E Marlieses, podemos pensar, talvez, para o ano que vem, envolver mais as famílias, né?
Porque a gente percebe, às vezes, quando tem autismo ou qualquer outra síndrome, a dificuldade dos pais, às vezes, de aceitarem, né? E de terem esse apoio, né? Nós conseguimos ajudar eles também, com certeza vai ser bom para esse aluno, para essa criança, né? E além, então, dessa formação com a PAI sobre a inclusão, como a Marisa bem colocou, o ressignificar, o ensinar, aprender, num quase, digamos assim, um pós-pandemia, né? Então, estamos ainda, né, meio que abalados emocionalmente. Então, imagina as crianças que ficaram 1 ano e meio em casa, praticamente só na internet, né? Os pais trabalhando, muita vulnerabilidade social, né? Muitas pessoas não tinham onde deixar as crianças, né? Então, aconteceu muita coisa não muito agradável, né? E poder voltar de forma presencial e fazer essa formação. E nós, no início do ano, quando nós fizemos o seminário, a gente teve uma tradutora e intérprete, que foi então a Marliese, né? Porque a gente também não pensa em tudo, né? Como aqui, antes a gente acabou se esquecendo de se apresentar para a nossa colega Bianca, né? E a abertura do nosso seminário foi feita pela Maíra, aqui de Novo Hamburgo. Até agradecer se a Maíra e a Gessi estiverem nos assistindo. A Maíra fez a abertura, então ela tem síndrome de Down, e mostrar já no seminário de abertura que eles são capazes, sim. Tem limitações e quem de nós não tem, né? Então ela foi muito bem, né? Foi emocionante, foi muito bem. A gente só tem que dar a oportunidade. Eles conseguem fazer as coisas, sim. Todos eles conseguem. Só basta a gente acreditar e dar oportunidades para eles, né? Outra coisa que nós inovamos, então, esse ano que nós não tínhamos, nós contratamos uma psicóloga, a psicóloga Brenda, né? E a psicopedagoga Luana, que estão trabalhando nas escolas também com os alunos, dando apoio para os professores, para os pais, para as famílias. E a gente está muito, muito feliz também, porque a gente está vendo ótimos resultados. A Marisa pode complementar um pouco mais, que ela acompanha mais nas escolas, mas assim, a gente está muito, muito feliz que a gente está no caminho certo, né? Nós temos muito a melhorar na questão da acessibilidade nas ruas, no nosso município, né? Então tem muita coisa a ser feita ainda, mas acho que a gente começou a caminhar, acho que está indo, né? É isso que importa, não podemos parar, né? Acho que vocês iniciaram pelo ponto de extrema importância, que é o ponto da educação. Que Exato. Eles vão levar para casa, né? E a família vai entrar no clima. O Vitor veio me fazer sinal que a gente precisa fazer um intervalo já, né? Meio programa já foi. Então, um rápido intervalo, a gente volta na sequência com a nossa Estação Hamburgo de hoje. Minha mente é inquieta. Meu corpo acompanha cada pensamento. Pulo, danço, corro. Sempre em movimento. Em busca do novo, percorro lugares inimagináveis. Ultrapasso as barreiras do tempo. Observo. Aprendo. E me transformo. Neste giro infinito, acompanho tendências e mudanças. Abraço o passado. Vivo o presente. E revelo um futuro de ressignificados, em que tudo pode ser novo de novo. Chegou a hora de ser global com a Sebratel. Internet rápida, segura, links de peso dedicados, data center e muito mais. Na Sebratel, contamos com uma equipe qualificada para atendimento exclusivo e suporte local. E na busca de soluções para as mais diversas necessidades. Contamos com uma rede de empresas parceiras por todo o Rio Grande do Sul. Assine Sebratel e viva o sucesso do seu negócio. Um sonho nunca foi grande demais para nós. A educação transforma.
Universidade La Salle. Há 45 anos, sinônimo de viver e evoluir. Volta por trás lá, tá? Já estamos de volta aqui nos estúdios da Vale TV, com o nosso Estação Hamburgo desta terça-feira. Hoje falando sobre inclusão, acessibilidade, e a gente falava no primeiro bloco, né, com as nossas participantes, sobre projetos na prática desenvolvidos, né, que eu acho que é de extrema importância. E na ida para o intervalo, a Marisa ia complementar, Marisa, sobre o que vocês já colocam em prática lá, né, em Presidente Lucena. Sim, eu acho que quando a gente falou antes em famílias, né, acho que isso é bem importante, assim, quando a gente busca conversar com a família e entender o que de fato se passa, né, e tu consegue o retorno de uma família que talvez por muito tempo foi bastante resistente, né, e não conseguiu lidar com aquele luto do desejo de ter uma criança, né, normal, entre aspas, né, né, porque é isso que a mãe deseja, que o pai deseja durante uma gravidez, e às vezes quando nasce, né, tem alguma questão envolvida aí. E aí, assim, quando a gente tem um retorno das famílias, eu acho que aí não tem preço, assim, não tem... Quando a mãe já vem te buscar, assim, o que tu acha, coordenadora? Será que a gente poderia tentar mais isso? Vamos lá, o que precisa ser feito? Claro. E é bem assim que a gente trabalha, né, secretária? E Marliese, o que tu acha? Né? Vamos por esse caminho, vamos buscar mais. Onde eu posso buscar? Quem pode nos ajudar? Então, acho que essa via, assim, de costuras, de poder fazer essas amarrações que vai fortalecer cada vez mais a prática pedagógica. E aí eu falo do professor que está ali no dia a dia em sala de aula, com aquela criança que muitas vezes ficava, né, sentada num canto, se dizia inclusão, né? Ela estava incluída na sala, né? Mas, de fato, na turma, no trabalho pedagógico, não era pensado para ela algo, né? E hoje já não é mais assim, né? Ainda bem, hoje eu espero que não seja mais assim, pelo menos nas nossas escolas não é, e a gente busca não querer mais ver esse tipo de cenas, por exemplo, né? A gente quer a criança ali participando, vivenciando. Os últimos dias a gente vivenciou a Mostratec, né? E um dos nossos alunos, digamos, escolhido para apresentar o seu projeto, é um menino que tem um espectro autista, né? Bem acentuado, assim, né? E ele não foi escolhido por nós, nem por mim, nem pela secretária, mas sim pelos avaliadores que foram na nossa amostra em Presidente Lucena, na FELUC, né? Porque isso, de fato, também nos fez pensar assim, vamos nós escolher quem vai apresentar? Não, vamos deixar os avaliadores que não conhecem as crianças, né? Deixar as crianças... Vão conhecer o trabalho. Exato. E ele foi escolhido. E ele foi para a Mostratec. E aí teve todo um movimento, né? Como ele vai correr? É muita gente, o barulho, né? E toda essa coisa, como é que ele vai no ônibus, né? E se saiu muito bem, né? A mãe pode ir, o pai pode ir. Pode? Não, deve, né? Os pais devem poder ver o seu filho, né? Devem poder ver como ele está se desenvolvendo, né? E ele foi muito bem. Ele talvez não tenha apresentado 100% o projeto dele, mas ele conheceu muitos outros que enriqueceram a vivência dele, né? E é isso que a gente busca, essa troca. Bianca, eu preciso te perguntar, tu já nasceu com a deficiência ou foi no decorrer? Então, assim, eu nasci com uma síndrome genética. Já nasceu com... daí tem todo um processo. Eu nasci com uma síndrome genética chamada síndrome de Marfan, que é uma síndrome bem rara. E aí ela afeta, digamos assim, afetou no meu caso de uma forma mais importante as questões cardíacas e a questão da visão. Então, assim, aí eu, com uns 2 anos, de 2 para 3 anos, eu fui passar férias na casa de uma tia minha, na praia. É bem interessante essa história. E aí eu comecei a bater nas coisas, eu ia brincar com... Porque assim, eu sempre tive ali o lúdico com as minhas primas, sempre. E eu brincava e tava tudo certo, porque o que acontece? Eu decorei a minha casa e decorei a casa da minha avó. E aí eu fui pra casa da minha tia na praia e comecei a bater nas coisas. E aí a minha tia e a minha mãe observando ali as duas juntas, talvez ela tenha alguma questão na visão.
Vamos levar num oftalmo. Daí, a partir dali, né, investigando e tudo, descobriram que era o Marfan, que aí causou isso. Então, eu sempre tive uma miopia super alta. Sim. 24 graus de miopia. E aí, eu tinha a chamada, né, baixa visão. Então, sempre tive baixa visão. Então, a gente tem, assim, a deficiência visual, né? Quando a gente fala deficiência visual, às vezes as pessoas, tá, mas o que é, o que implica, né? Então, a gente tem, assim, a baixa visão e a gente tem a cegueira. Tá? E daí eu fui indo aos poucos. Aí depois eu tive 2 processos mais significativos de perda visual. Então lá quando eu tinha meus 15 anos, eu tive um descolamento de retina no meu olho esquerdo. É, toda uma história. Aí eu tive um descolamento de retina no meu olho esquerdo. E enfim, no olho direito eu permanecia com a minha baixa visão. Aí depois já na universidade, aí eu passei pelo mesmo processo, que é bem típico da síndrome, assim, né? Esse descolamento é bem típico da síndrome, já com os meus, deixa eu ver, dos 21 aos 22 ali na universidade. Daí começou a acontecer o mesmo processo e eu venho, assim, de pouquinho em pouquinho, assim, com essa perda visual, né? Então... E tu tem alguma porcentagem ou 0 hoje? Eu brinco, né, que sempre que eu participo das coisas é a pergunta mais perguntada, né? Sim. Bianca, o que tu enxerga, né? As pessoas, quantos por cento? elas querem traduzir, né? Eu acho muito interessante isso, assim, porque o, entre aspas, né, o não ver, ou não ver como a norma, né, que as pessoas... Me traz muitas outras possibilidades de enxergar e de perceber. E a minha visão também, eu adoro isso, assim, que nem a medicina consegue definir o que eu enxergo hoje. Então eu sempre falo, assim, para as pessoas que eu acho isso o máximo, porque assim, ó, no meu olho direito, não é possível eles definirem ainda, assim, não foi, digamos, fechou ainda o diagnóstico, Bianca, tu enxerga isso, né, tantos por cento. Traduzindo assim, vamos colocar, né, tantos por cento. Mas, para explicar, né, que eu acho interessante também a gente trazer, o que acontece? Quando eu tinha baixa visão, eu lia fontes ampliadas, né, então toda aquela questão, ampliação de fontes, meus colegas me ditavam as questões na sala, eu enxergava o quadro, se, né, a professora fazia aquelas letras assim, bem grandes, aí eu conseguia enxergar. E aí, depois desse segundo processo na universidade, eu passei a... Hoje eu não enxergo mais fontes ampliadas, não consigo mais fazer a leitura dessa forma. Então, eu faço através de leitores de tela. Então, eu tenho um sistema de voz no meu celular, no meu computador, e ele lê para mim. Toda a informação de texto, ele vai ler para mim. E aí, por isso que eu necessito das descrições de imagens, né? Porque essa tecnologia, ela não descreve as imagens. Então, hoje eu utilizo a bengala, e aí foi todo um outro processo. Por isso, assim, que é muito importante esse processo do nosso processo dessa construção, porque é um reaprender. Exatamente. É um reaprender, assim, e as pessoas falam muito assim, é muito importante pra gente a reabilitação, né? O processo de reabilitação. Então, eu vivenciei, eu passei, eu estive, né, toda a parte da educação, estive ali na Deves também aqui em Novo Hamburgo, que eles têm grupo de convivência, então tu passa pelo processo de te auto-reconhecer ali como uma pessoa com deficiência, mas também, assim, são muitos outros processos, sabe, interno, e é sempre um reaprender, e é um reconstruir. Então agora eu chego nesse espaço, não, eu não sou mais aquela Bianca que talvez enxergava com fontes ampliadas. Tem outras formas de eu fazer, né? Tem outras formas de construir, tem outras formas de enxergar, tem outras possibilidades. Mas eu passei por esses processos, imagina, na universidade, né? No meio ali daquele processo não foi tão simples, né? Foi bastante desafiador, inclusive, porque não se espera que a gente vai estar naquele espaço. E ainda eu tendo essa questão, né? Então, lidando com a minha condição atípica e nessa mudança, nessa transformação, nesse reaprender, né? Então, tem bastante história. Tu sabe que acho que a Bianca é uma prova de o quanto evoluímos na questão, né? Porque se fosse, não sei, 30, 40 anos atrás, Bianca, talvez tu não chegasse a uma universidade. Sim, com certeza. Por essa deficiência. Sim. Não chegava, né? Parabéns à mamãe que está ali junto, a família que sempre te apoiou, sempre esteve do teu lado, para te ter essa condição de estar hoje numa faculdade.
Sim, e assim, Cláudio, também, porque eu vivenciei muito isso. Assim, eu estudei a minha vida inteira em escola pública. Eu ingressei na universidade através de uma bolsa. Então, eu ingressei na universidade já em letras, ali com uma bolsa. E muitos desses espaços onde eu estou, por isso que eu digo que essa reabilitação, para mim, ela não termina. Às vezes as pessoas falam assim, agora eu estou reabilitado, agora eu estou reabilitada. Porque eu acredito assim, ó, eu quero cada vez conquistar mais espaços. Esse é o meu modo de pensar e de encarar a minha deficiência. Eu quero cada vez conquistar mais espaços. Muitas vezes eu sou a primeira ou a única a estar nos espaços. Então eu chego assim, nós nunca recebemos ninguém. Meu Deus, né? Como é que vai ser? Então eu vou ser a primeira. Olá, cheguei, né? Então, na universidade foi assim, nos cursos que eu ingressei no mestrado e agora estou no doutorado, então... nós nunca recebemos ninguém com essa deficiência, como é que vai ser? Vamos construir juntos, né? Então, não se tem ainda esse material pedagógico, não se tem, vamos construir, porque é nosso direito estar aqui. Eu concordo contigo, sim, mas ainda nós, pessoas com deficiência, a gente vivencia muito ainda essa solidão, essa solitude de sou a única aqui nesse espaço. Sim. Então, até hoje eu vivencio isso, mas eu também entendo da importância de eu estar ali, talvez passando por muitas coisas, que as gurias falam muito das crianças, né? E aí, depois essas crianças que elas estão atendendo agora, vão ser os adultos que vão estar na universidade. Então, eu sempre penso isso, assim, acontece alguma situação capacitista, acontece alguma questão ali, ou eu tenho que estar de novo reforçando, eu estou aqui, é meu direito. Eu penso sempre nessas crianças, né, nesse porvir que eles vão ver, nossa, é possível, esse é o meu lugar também, né, que é o lugar de todos, né? De todos nós que tem o sonho de chegar, né? Como eu sempre tive desde pequena, o sonho de chegar na universidade. Eu não permiti que essa barreira fosse maior do que o meu sonho, né? Mas é bastante desafiador. Gratificante, né, Marli? Ouvir um depoimento desses. E autoestima, maravilhoso, né? E a criança não tem preconceito, né, Bianca? Não. Né? Nós tivemos também esse ano uma professora surda-muda mandou o currículo para mim e para a Marisa. Nós olhamos aquele currículo. Meu Deus, Marisa, e agora? Meu Deus, foi um presente de Deus, né, Marisa, essa menina, né, a Lu. E as crianças, né, a gente já está aprendendo com ela. E as crianças também amam ela. Segundo a Pamela, ela é a tagarela dos sinais, né? A Pamela é uma escritora que também teve na nossa abertura. A Marlese também conhece, né, Marlese? A nossa querida Pamela, né? E outro evento que a gente fez em julho, acho que nas férias de inverno, foi a gente trouxe o Thiago Link, né? Que é um menino que não tem braços e pernas. Então, ele foi uma fala dele para a comunidade toda de Presidente Lucena e convidamos também municípios próximos, né? Estava aberto assim ao público em geral. E eu também até tinha comentado com a Marisa, acho que eu vou me lavar chorando, eu vou ficar com pena desse menino, né? Nossa, imagina, né? Sem braço, como a gente cria, né? Às vezes uns tabus, né? E esse menino falou assim com uma felicidade, né? Ele é um menino feliz. Né? E ele encantou a todos nós. Eu pensei assim, meu Deus, aqui todo mundo devia ouvir esse menino, né? Porque tem pessoas que levantam e ficam reclamando da vida, reclamando do cachorro, né? E esse menino está aí sem braços e pernas, né? E está fazendo palestras, né? Está fazendo o que ele pode, né? Então, como eu falei antes, já todo mundo é bom em alguma coisa. Nós somos todos bons em alguma coisa, em algo, né? Basta ter oportunidade e correr atrás dos nossos sonhos. E as nossas crianças de inclusão também, né? Vocês estão dando essa oportunidade. Sim. E também os planos adaptados, né? A gente cobra planos adaptados nas nossas escolas, né? A Marlese pode me confirmar aqui, a Marisa também. E daí eu me questionei há umas 2, 3 semanas atrás, quando a gente teve a prova dos SAERs, né? A gente não tira aluno da sala, todos participam, os de inclusão, todos, né? Toda a turma participa da prova. Mas onde está a prova adaptada para aquele aluno de inclusão? Não tem prova adaptada para o aluno de inclusão. Ele é cotado da mesma forma que os demais, né? Então, isso não é injusto. Então, nós temos muito a melhorar também, mas acho que o Estado, né, também tem muito a melhorar ainda. Política pública, né? Acho pensada, né? Quando a gente fala, a Marlese falou do Estatuto, né?
Eu me lembro bem quando a gente começou assim, a estudar bastante em Ivuti, né? A gente usava uma frase assim, a inclusão chegou para organizar a escola. Sim. Tipo, para fazer a gente pensar, limpar a escola, né? Limpar de preconceito, limpar de coisas que não são necessárias e sim oportunizar novas questões, né? E de fazer a gente pensar coisas novas para todos, né? E o professor auxiliar também, né? O professor auxiliar da turma. É uma dificuldade deles entenderem que não é sentar do lado daquele aluno e fazer as coisas pelo aluno, né? Mas sim estar ali auxiliando a turma e o professor auxiliar, sim, auxiliar esse aluno em certos momentos, mas deixar ele fazer ele ser autônomo, né? E ensinar para a vida, né? Exato. Porque não adianta tu tirar 100, né, gabaritar uma prova de matemática e ter cartão de crédito negativo. Então é ensinar para a vida, todos, né? Os alunos de inclusão e os ditos normais também. E isso a gente está fazendo o possível, né, Marisa e Marliese? Para a gente conseguir fazer isso e ampliar sempre mais, né, esse estudo e a formação para a diversidade, né, para a inclusão não pode parar nunca. É gratificante ouvir isso, né, Bianca? Uma cidade pequena, quantos mil habitantes lá? Não chega a 3 mil. Não chega a 3 mil, já tem essa iniciativa. Quando as gurias falam assim, né, não tem uma prova para esse aluno, o que é o nosso sentimento, né? Eu não pertenço a esse lugar. Né? Nossa, eu não pertenço, então, ao mundo. Eu não pertenço a esse mundo, não pertenço, que é o que a gente sente quando, então, eu estou num espaço e aí, né, não tem a faixa tática. É quase que destacar a tua diferença, né? E assim, nós somos uma sociedade, né, capacitista, que o capacitismo, ele é o preconceito contra as pessoas com deficiência, né? Então, ele está para nós, como o racismo está para as pessoas pretas, como o machismo está para as questões de gênero, enfim, que é o capacitismo. Por quê? Porque ele está baseado nas capacidades. E a nossa sociedade, ela é baseada nessas capacidades, num lugar assim, de nos colocar num lugar de incapazes. Então, não é pensado para nós. Então, por que não é pensado? E aí, por isso que eu fui para os estudos culturais, né? Porque é na cultura que isso se constrói e a gente vai construindo os discursos. Quando eu não faço uma prova adaptada, mas é que ele não vai chegar, né? Ele não vai chegar lá. É isso que está dizendo, né? É muito maior do que... Já é muito grave, né? Porque, enfim, a gente tem a LBI e a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, que é de ontem, né? É ontem, historicamente, mas estamos lá, né? E ali é expresso um modelo social. Então, o que está dizendo ali? Para a gente traduzir, às vezes, para as pessoas também. O que está falando a LBI? O que está falando a Convenção? A deficiência, ela não está no meu corpo. Ela não está no meu olho, na minha visão, na minha forma de enxergar, na minha forma de escutar. A deficiência, ela está nos espaços. Ela é deslocada do meu corpo e ela está nos espaços culturais, educacionais, enfim, infinidade, a partir do momento em que esses espaços, eles não são inclusivos e acessíveis na educação. Então, isso que muda, né? E aí vai toda uma construção para a mudança também desse olhar que cai muito sobre os nossos corpos, né? Desse olhar capacitista. A Bianca não vai ser capaz, né? Como que vai ser isso? Algo que acontece muito, assim, com a gente. Por exemplo, a gente está em algum espaço e eu tô acompanhada de alguém, sei lá, tô acompanhada de uma amiga, as pessoas se dirigem para essa pessoa, o que ela vai querer pedir? O que ela vai querer comer? Aí vocês imaginem a situação. E mesmo se eu fosse surda, né, escreve que eu consigo responder. Então, assim, meios tem de chegar a ti, né? Imagina, Bianca, a nossa entrevista com a Luciana, eu e a Maria. Né, nós lá escrevendo no celular e ela... Não, foi muito bom. Né? Então, assim, sei lá, sai da faculdade ali, vamos lá depois da turma, às vezes um colega que não tem intimidade comigo não vai saber o que eu vou querer comer, que eu vou querer beber. Aí eu passei por uma muito engraçada uma vez, uma amiga minha, porque eu já aviso todo mundo da minha família, os amigos, vocês não respondam, vocês deixam a pessoa, que aí vai ficar aquele silêncio, a pessoa vai ficar, meu Deus, o que eu fiz? Eu deveria ter. Aí todo mundo já sabe. Mas aí um dia uma amiga minha,
Ai, sei lá, pergunta pra ela, eu não sei o que ela vai querer pedir. Então, assim, a gente tem que brincar muitas vezes, Sim, ou a gente trata dessas questões dessa forma e a pessoa, nossa, me desculpe, eu, não, tudo bem, tu pode falar comigo, tu pode... as pessoas têm muitas dúvidas também, né? Exato. Como que eu me aproximo? Eu entendo isso. Porque, de novo, é cultural, o capacitismo é cultural. Então, nós, historicamente, fomos aqueles excluídos, né? Então, a gente viveu historicamente presos ou em lugares, né, que eram para pessoas que não eram, entre aspas, normais. Então, é muito difícil. E algo que eu sempre gosto de deixar quando eu tô nesses espaços, assim, de visibilidade, as pessoas, Bianca, como é que eu auxilio, né? Como é que eu posso auxiliar? Então, assim, encontrou uma pessoa com deficiência na rua, sei lá, encontrou um cego para atravessar a rua, tá ali, tu, com o teu olhar, tu percebeu, talvez essa pessoa esteja precisando de um auxílio. Tu chega para essa pessoa e questiona, tu queres uma ajuda? Esse tu queres uma ajuda vai dar as possibilidades para ela do sim e do não. Sim. Que é uma possibilidade que é de todos nós, porque se ela precisar de ajuda, ela vai te falar... Se ela não precisar de ajuda, ela vai te falar, não, muito obrigada, não preciso. Porque às vezes é o teu olhar que está dizendo que ela precisa de ajuda, às vezes ela não precisa. E tu segue o teu caminho, mas isso que não te faça não oferecer nunca mais ajuda, né? Tipo, nossa, eu ainda fui oferecer ajuda, a pessoa não quis. Não, porque talvez ela não precise. E se ela disser sim, eu preciso de ajuda, como eu posso te auxiliar? Pronto, porque aí ela vai te dizer, ela vai te conduzir. Não, tu me auxilia aqui a atravessar a rua? Ou talvez ela vai te dizer, eu tô indo lá no restaurante, eu tô um pouco perdida, tu consegue me levar até lá? Então, assim, isso é quebrar, ir quebrando essa barreira atitudinal que pra mim é a principal, assim, que precisa ser transposta, sabe? Muito bem. Bom, já avisaram nós que encerrou o programa, né? Eu digo, passa muito rápido. Mas eu preciso de uma mensagem final de cada uma de vocês, agradecendo já a disponibilidade de cada uma de vocês estar aqui conosco, transmitindo essa positividade, essa informação, essa orientação, né, para as pessoas, para os nossos telespectadores. Marliese, qual é a tua mensagem final? É gratidão, sentimento de gratidão por estar aqui, por ti, que mais uma vez abre as portas, né, para que nós pudéssemos falar sobre a Bianca, que nos encanta e traz essa sensibilidade, né? Porque também é importante pensar o quanto nem todas as pessoas com deficiência têm esse olhar também tão tolerante, digamos assim, para quem não, né? Sim, é cultural, muitas barreiras precisam ser quebradas, muitas vidas precisam ser transformadas, mas isso precisa ser em conjunto para que a gente entenda a melhor maneira de fazer. Então, quando a Bianca traz, né, com essa alegria, com essa positividade e essa leveza, é só perguntar. Mas a gente já viveu experiências que não era assim. Também, por outro lado, como se, mas o outro tem obrigação de saber. Eu não tenho como saber as tuas reais necessidades. Como eu digo, eu não tenho como saber a tua real dor. Eu posso estar ao lado e tentar ajudar. E que seja essa nossa postura de humildade e de coração aberto mesmo, para estar aprendendo e fazendo... Pensando junto, estando junto, não tem outra maneira, assim, para mim é isso também, é a atitude positiva frente às diversidades e questões que a vida vai nos colocando e como que a gente vai resolvendo e agindo sobre isso. Muito bom. Gratidão, Marli, Marisa, muito bom estar com vocês também, que sigamos sonhando e realizando acima de tudo, né? Qual é a tua mensagem, Marisa? Obrigado pela tua disponibilidade. Né, poder trazer um pouquinho da minha vivência assim enquanto, né, profissional e pessoa, eu acho, né, e aí eu acredito muito nas crianças, né, e aí esse investimento que a gente está fazendo no momento que a gente traz uma professora surda para as nossas crianças, olha a oportunidade que todas elas, todas as suas famílias e todos nós estamos tendo, né, eu acho que é isso, é poder acreditar no sujeito desde lá pequenininho, né, um investimento que a gente faz no acreditar nesse sujeito, de que ele vai ser um adulto diferente do que nós fomos, do que outras pessoas que nós conhecemos são, né? E que a gente tem que, eu acho que é assim, acreditar num sonho, assim, e aí um sonho real, né? Não é algo como romantizar a inclusão, não é isso. A gente sabe que muitas vezes não é fácil,
né? Mas que, como a Marliese disse, e a secretária também falou já, estando juntos, conversando, trocando ideias, fazendo costuras, amarrações, as coisas vão dar certo. A gente tem que acreditar. Muito bem. Né? Marli. Somos acreditadores. Exatamente. Sentimento de gratidão, agradecer esse grupo seleto e por mais momentos assim e dizer que eu aprendi com a Bianca hoje aqui nesse programa. Bianca, muito grata e um prazer enorme te conhecer. Tá? Por mais momentos assim, Cláudio, pode nos convidar que estamos aqui para aprender, né? Exatamente. Vamos trazer nossas Para crianças. compartilhar. Né? Bianca, qual é a tua mensagem? Obrigado pela tua disponibilidade de estar aqui com a gente hoje. Sim, Cláudio, querido, gurias, também agradeço muitíssimo poder estar aqui com vocês, partilhando, né, esses momentos, esses aprendizados. Também aprendo muito. E, assim, a minha mensagem final é que a gente possa, cada um de nós, pensar, né, como eu posso tornar o mundo mais inclusivo e acessível. Às vezes a gente acha que é uma atitude muito gigantesca, mas às vezes não. Às vezes é auxiliar uma pessoa a atravessar a rua, às vezes é se audiodescrever, às vezes é colocar fazer as descrições nas redes sociais. Isso está ao nosso alcance. Às vezes eu ali nas minhas pesquisas, eu estou pensando sobre a representação das pessoas com deficiência na literatura, na arte, na cultura. Então é isso, vamos trazer essas crianças, vamos trazer essas pessoas com deficiência para estarem, né, no espaço que é nosso por direito, né, que é esse espaço de voz e de visibilidade. Então é isso, muito obrigada a todos. Obrigado. Obrigado a você que esteve conosco também. Amanhã a gente está de volta, 8 da noite, sempre de segunda a sexta, entre 8 e 9, trazendo momentos como esse, marcantes, emocionantes e com a informação e a orientação. Uma excelente noite, que Deus ilumine o caminho de todos e que todos tenham saúde e paz.